E aí, pessoal, voltando aqui com a aula de Química, eu queria só mostrar para vocês essa parte que a gente está falando sobre matéria e energia, porque no vídeo tem um videozinho aqui do YouTube que é muito interessante para a gente falar sobre algumas propriedades da matéria, e também tem esse, esse simulador aqui mostrando como é que interagem as substâncias aí no ambiente, mostrando alguns estados físicos da matéria. Depois a gente volta nessa parte aqui, eu queria mostrar para vocês, na verdade, esse finalzinho aqui, onde eu coloquei propriedades da matéria e substâncias, certo? Substâncias e misturas. São dois arquivos onde tem um resumo da matéria e o outro tem alguns exercícios. Lembrando que esses exercícios vocês não precisam enviar para mim por e-mail, tá? Eu vou respondê-los agora nesse vídeo. Então, fiquem atentos aí, que eu vou, além de falar um pouquinho sobre substâncias e mistura, eu também vou responder aqueles exercícios simples, ok? Se não der para responder tudo nesse vídeo, outro vídeo aí, na próxima aula, eu anexo aí para vocês também saberem o gabarito completo, ok? Vamos começar. Então, esse é um dos arquivos que está lá, propriedade da matéria. Vocês já devem ter visto um pouquinho, né? O começo desse arquivo a gente já viu no vídeo, que é falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria, algumas características importantes. E nesse pedaço aqui a gente fala um pouquinho sobre a constituição da matéria. A gente viu que a menor parte da matéria é formada pelos átomos. Pois bem, os átomos são a menor parte da matéria. O elemento químico seria o tipo de átomo. Então, a gente tem vários tipos de átomos, várias formas diferentes, massa diferente. Então, cada elemento químico não deixa de ser um átomo, só que ele tem características específicas. Okay? A combinação desses elementos químicos formam as moléculas, e as moléculas, por sua vez, um conjunto de moléculas, a gente vai ter as propriedades de uma substância. A minha substância ela pode se encontrar na forma pura ou ela pode se encontrar na forma de uma mistura. Okay? Se a minha substância é pura, eu posso classificar ela ainda em duas classes: as substâncias simples e as substâncias compostas. O que seriam substâncias simples, professor? Uma substância simples ela é composta por apenas um tipo de elemento químico. Nesse caso, primeiro aqui, gás e hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, dois elementos de hidrogênio formando uma substância pura. O segundo exemplo, esse aqui é o ozônio, O3, são três átomos de oxigênio formando a substância ozônio. E P, eu tenho aqui o fósforo, quatro átomos de fósforo formando o elemento fósforo. Okay? Depois a gente vai ver mais algumas observações sobre substâncias simples também. Eu deixei no outro arquivo em PDF. Substâncias compostas elas são formadas por mais de um elemento químico diferente, ou seja, são compostas por mais de um elemento, certo? Então pode ser 2, 3, 4, 5, 20, não importa a quantidade de elementos químicos diferentes, o que importa é que eles são diferentes, certo? No caso da água, eu tenho uma substância composta por hidrogênio, né? Átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. No metano, o gás metano, a gente tem uma substância formada por um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio. Okay? Então, a gente tem aqui duas substâncias compostas. Quando essa substância pura ela se mistura a outras substâncias, a gente pode ter dois tipos de mistura. A gente pode ter uma mistura homogênea, onde a gente vê aqui um exemplo que as duas substâncias se misturam completamente, duas ou mais substâncias, e a gente não consegue diferenciar uma substância da outra a olho nu. Exemplo da água e do sal dissolvido. Quando a gente mistura o sal na água, a gente não consegue mais visualizar o sal na água. Ele se mistura completamente à água. A gente só vê o que a gente chama de uma fase.
uma única faixa ali de uma substância, sem distinção de quantas substâncias ou quais substâncias a gente tem misturado. No caso de uma mistura heterogênea, a gente tem uma mistura onde as substâncias envolvidas estão completamente separadas. Eu consigo olhar, exemplo do óleo e da água, que o óleo fica na parte superior e a água na parte inferior. Isso tem a ver com a densidade, é claro, que a gente viu nas aulas anteriores. O óleo ele é menos denso que a água e também não se mistura com a água, ele não gosta de se misturar com a água. A gente chama essa propriedade de miscibilidade. Tem a ver com a solubilidade das substâncias. A água, por exemplo, a água e o sal, elas se misturam completamente, são substâncias miscíveis ou misturáveis, certo? São solúveis uma na outra. Eu consigo misturar sem ver a distinção entre uma substância e outra. Já as substâncias imiscíveis, as que não dá para misturar, por mais que você chacoalhe o vidro lá com água e óleo, ele vai ficar turvo no momento, mas logo depois de um tempo ele vai voltar a se separar, certo? Elas não gostam de ficar juntas, então vai ficar uma parte em cima óleo, embaixo água, todo mundo separadinho. Os tipos de substâncias, aqui a gente tem, no caso ali que a gente falou sobre substâncias simples e compostas, né? Imagina que essa caixa aqui, ela é um recipiente fechado e tem todas essas substâncias, são substâncias completamente diferentes umas das outras. Ou seja, nessa caixa aqui, a gente tem uma mistura. Essa, no caso, é uma mistura homogênea, porque é formada formados por gases, certo? Se eu não me engano, são gases. São gases sim, certo? Todas as substâncias aqui presentes são gases. Então, voltando aqui, a gente tem as substâncias, todas as substâncias aqui estão misturadas na forma gasosa, certo? Então, eu vou definir aqui cada elemento aqui como uma bolinha diferente. A gente viu que, de acordo com o tipo de átomo, existe uma representação diferente para cada um. Esse método aqui de representar os elementos como bolinhas, esferas diferentes umas das outras, foi produzido por Dalton, quando ele queria representar alguns elementos, algumas reações que ele conhecia. Digamos aqui que a representação da bolinha branca, essa que eu estou mostrando aqui, aqui dentro do verde, ela é o átomo de oxigênio. Então, tem 3 átomos de oxigênio, essa substância seria o ozônio. As bolinhas totalmente pretas, elas são átomos de hidrogênio, ou seja, tem 2 hidrogênios aqui, é o gás hidrogênio. A bolinha com um X no meio, ela é o carbono. Então, aqui, carbono com um oxigênio, a gente chama de monóxido de carbono, CO. E por último, aqui eu tenho, por último não, né? Tem essa outra, essa aqui com 4 bolinhas pretas em volta, um carbono com 4 bolinhas, é o gás metano, CH4, certo? E por último, sim, essas 2 bolinhas brancas aqui seria o gás oxigênio, certo? Então, a gente tem gás oxigênio, monóxido de carbono, gás metano, gás hidrogênio e gás ozônio. São várias substâncias aqui misturadas, certo? Então, eu tenho quantidade diferente de substâncias misturadas. Aqui tem a quantidade de átomos que ele descreve, né? 23 no total. Quantos elementos químicos? 3 elementos químicos diferentes. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono. Quantas moléculas a gente tem aqui? 9. Sendo que dessas 9, substâncias simples nós temos 3. Quais são as substâncias simples? São as substâncias formadas por um único elemento químico. Tem elementos químicos iguais, certo? Então aqui a gente tem o gás hidrogênio, H2, bolinhas pretas. Depois a gente tem o gás oxigênio, formado por 2 bolinhas brancas. E
por último, mas não menos importante, o gás ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio, certo? Essas 3 substâncias são substâncias simples. As substâncias compostas que a gente tem aqui presente são o gás monóxido de carbono, CO, e a outra é o gás metano, CH4. Okay? Então, todas as substâncias aqui estão misturadas no mesmo recipiente. Aqui tem outro exemplo, agora representando ao invés de bolinhas, a gente representa com os símbolos químicos que eu usei. CH4 é o gás metano, NH3 é o gás de amônia, H2, gás hidrogênio, todo mundo misturado aqui. Eu tenho um total de 31 átomos, 3 elementos químicos diferentes, que é o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Certo? A combinação desses 3 elementos forma uma quantidade de 9 moléculas, sendo que uma dessas substâncias é uma substância simples, que a gente já conhece ela, que é o gás de hidrogênio, e as outras duas são substâncias compostas. O gás metano, formado por carbono e hidrogênio, e o gás amônia, formado por nitrogênio e hidrogênio. Ok? Então é bem simples aqui, só para a gente definir cada um. Agora sim, estados físicos da matéria. A gente conhece 3 estados físicos, né? Mas não são somente esses estados que existem na matéria. Existem outros estados um pouco mais complicados que não vêm ao caso no momento, porque a gente está estudando uma parte mais básica aí da estrutura da matéria. O primeiro estado que a gente sempre fala é o estado sólido, depois o estado líquido e por último o estado gasoso. Okay? E a transformação de um estado no outro, ela se dá por processos de mudança de temperatura. Ou seja, a substância vai ganhar energia ou perder energia. Por isso que a gente fala ali sempre sobre matéria e energia, porque elas estão associadas. Então, quando uma substância ela recebe energia, ela está absorvendo energia, a gente chama esse processo de endotérmico. Por que endo? Endo quer dizer dentro. Então, endo, ela absorve energia e muda de estado físico. E exotérmico é quando a substância libera essa energia. Então, exo quer dizer fora, a substância libera essa energia e muda de estado físico. Certo? Então, vamos lá para os estados físicos aqui, a mudança. Eu tenho de sólido para líquido, ele está indo no sentido do processo endotérmico, ou seja, ele está absorvendo calor, certo? E ele vai derreter o gelo. De sólido para líquido, a gente chama esse processo de fusão, é o ponto de fusão de uma substância quando ela passa do sólido para o líquido. Do líquido para o gasoso, esse processo também é endotérmico, olha a setinha no sentido aqui, a gente chama esse processo de vaporização, transformar a substância em vapor. Existem outros nomes como ebulição, calefação e evaporação. Todas essas 3 palavras aí significam a mesma coisa, só que uma quantidade de calor deslocado diferente, certo? Imagina que você espalha um copo de água pelo chão e para você deixar a água secar, você passa um rodo e puxa a água para o canto. Aquela água ela está muito espalhada numa superfície muito grande. Então, esse processo a gente chama de evaporação. Com o tempo, aquela água fica muito espalhada na superfície, ela começa a evaporar naturalmente, certo? Não precisa atingir os 100 graus Celsius ali, porque o contato da água com o ar já vai fazer ele evaporar aos poucos. Outro processo é conhecido como ebulição. Nesse caso, a gente está
forçando a água a evaporar, certo? A gente aquece a água no fogão, no forno, a chama vai dar calor para a água e ela vai começar a fazer aquelas bolinhas e a água vai ferver, certo? Essa seria a ebulição. E no processo de calefação é quando a superfície de algum material está muito quente, imagina uma frigideira muito quente, e você coloca uma gota de água. Naquele momento, instantaneamente, a água ela vai evaporar de uma vez só, certo? Vai fazer aquele barulhinho na frigideira e a água vai evaporar instantaneamente, certo? Mas todos os três significam a mesma coisa, que a água está indo do estado líquido para o estado gasoso. O processo inverso, aí vocês vão olhar para a setinha do lado contrário, né? Processo exotérmico, ele vai liberar calor, então vai passar do estado líquido para o estado, perdão, do estado gasoso para o estado líquido. Esse processo a gente chama de liquefação ou condensação. A água ela vai condensar. Imagine que você está cozinhando alguma coisa numa panela, a água começa a ferver e a gente coloca uma tampa em cima da panela. No momento que a água, né, no estado de vapor, entra em contato com a superfície da tampa, a água ela começa a condensar, ela começa a formar gotinhas de água novamente líquida e volta para a panela. Isso porque a superfície da tampa ela está mais fria do que a panela. Então, quando essa água no estado de vapor ela entra em contato com a tampa, ela libera esse calor, processo exotérmico, libera o calor e volta para o estado líquido, certo? Continuando, processo de solidificação, o processo onde eu transformar água líquida em sólido, certo? Transformar em gelo, também um processo exotérmico. Ele precisa liberar aquele calor que ele absorveu e voltar para um estado sólido. Além desses processos aqui entre sólido, líquido e gasoso, a gente tem um outro processo muito importante, que é o processo de sublimação, que é quando uma substância ela passa do estado sólido direto para o gasoso e do gasoso direto para o sólido. Ele não tem essa transição de líquido no seu processo aí de mudança de estado. Exemplo disso é o gelo seco. Se alguém já teve contato com gelo seco, o gelo seco nada mais é do que gás carbônico, CO2. Esse gás carbônico ele é armazenado a baixa temperatura, baixa pressão e alta pressão, e faz com que ele fique sólido. Só que quando a gente coloca ele na água, a tendência é ele começar a borbulhar, soltando uma fumaça branca. Aquela fumaça branca é gás carbônico, certo? Então tem que ter muito cuidado, porque a quantidade de energia que ele transfere de um lado para o outro é muito grande. Então pode ocasionar uma queimadura por gelo seco muito grave, certo? Além de ser gás carbônico, a gente não respira gás carbônico. Uma quantidade muito grande de gás carbônico no ar acaba também dando alguns probleminhas, certo? Teve até um caso de uma youtuber aí que em uma festa resolveu jogar gelo seco na piscina e foi um caos. E todo mundo aí ficou exposto muito tempo por gás carbônico. Então, cuidado também com essas substâncias aí. É legal, mas tem que ter todo cuidado do mundo. Falando agora sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos, existe uma diferença muito grande entre essas duas coisinhas aí. Um fenômeno físico é quando a matéria ela passa por uma transformação, mas ela não deixa de ser aquela substância, certo? A gente vê ali a água, por exemplo, no estado sólido, continua sendo água. Ela só mudou de estado físico. Mudou de sólido para líquido, de líquido para gasoso, mas ainda continua sendo H2O, ainda é água. Não mudou a substância, não mudou a natureza da matéria. Quando eu falo de fenômeno químico, existem transformações químicas. A estrutura da substância foi completamente alterada. Ela deixou de ser água e virou outra substância, certo? E como é que a gente pode evidenciar isso? A gente tem várias formas de dizer que houve ou não uma mudança química. Exemplo, liberação de calor,
liberação de luz, mudança de cor, mudança de gosto, textura, todas essas coisas vão influenciar aí no exemplo de fenômeno químico, onde existe uma transformação química, certo? Exemplo, banana. A banana madura, ela tem um gosto e um cheiro diferente de uma banana verde ou de uma banana podre, certo? Existe um processo químico acontecendo naquela banana que faz com que ela mude as suas características. E outro exemplo completamente diferente seria o fenômeno físico, uma latinha amassada, uma latinha de refrigerante. Se eu amasso a latinha deixou de ser latinha? Deixou de ser alumínio? Não, continua sendo alumínio, ele só mudou a forma que ele se encontra, certo? Então está aí a diferença do fenômeno físico e do fenômeno químico. E uma outra parte importante é a alotropia. A alotropia ela acontece em substâncias simples. As substâncias simples, como a gente falou no início, elas são formadas por elementos químicos idênticos. Só que esses elementos químicos idênticos, eles podem se organizar de forma diferente, em quantidades diferentes também. E, portanto, formam substâncias diferentes, certo? No caso aqui, dos alótropos do oxigênio, a gente tem duas substâncias completamente diferentes. Quando eu falo de elemento oxigênio, é o elemento, um átomo só. Quando eu falo de substância, gás oxigênio, é O2, e gás ozônio é O3, certo? Cada substância dessa tem propriedades diferentes. O gás ozônio, por exemplo, está presente na camada de ozônio e ele funciona como uma barreira contra os raios ultravioletas. Enquanto que o gás oxigênio é o gás que a gente respira, que faz parte aí de alguns processos metabólicos do nosso corpo. Ok? Dessa mesma forma, existem formas alotrópicas do enxofre, que aí nesse caso não depende da quantidade de átomo, como no caso do oxigênio. Aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 3. Não. No caso do enxofre, o que muda é o formato do cristal. Um cristal ele tem um formato diferente do outro. O rômbico ele tem esse formato aqui cristalino e o monoclínico ele é mais turvo, mais embaçado, não tem segredo. E também um muito importante que a gente conhece, que é o carbono. O carbono ele tem várias formas alotrópicas. E uma diferença muito legal para a gente colocar aí, para vocês verem como é diferente, a substância é diferente, é que o diamante ele também é formado por carbono. O grafite é formado por carbono. O carvão é formado por carbono. Então, são substâncias completamente diferentes. Eu não consigo vender carbono, grafite ou carvão no mesmo preço de um diamante, né? Isso se dá pela forma que esses carbonos estão ligados. No caso do diamante, ele tem uma organização tão grande, olha aqui como ele está tão organizado e bonitinho, que ele dá uma certa transparência para o objeto. Uma substância que o diamante é uma substância formada por carbono e é uma variação alotrópica do carbono, substância simples também. Enquanto que o grafite ele é um monte de folhinhas de carbono. Imagine que tem uma folha de carbono em cima da outra folha de carbono, formando uma pilha de carbonos. E quando a gente escreve, nada mais é do que cada folhinha dessa aí que a gente está vendo, cada andarzinho desse aqui, ele vai sendo deixado para trás. Ele vai deixando um rastro, né? Cada camadazinha vai deixando um rastro no papel, fazendo com que a gente consiga escrever numa folha de papel, certo? Substâncias completamente diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Essas são substâncias simples. Quando a gente fala de mistura, é importante a gente colocar isso também no gráfico de mudança de temperatura. Uma substância pura, ela tem o gráfico nela de ponto de fusão e ponto de ebulição é constante. Numa mistura, a gente vai ter duas variações,
onde a eutética vai apresentar o ponto de ebulição variando, né? Não é uma constante, não é reto, bonitinho, tem uma variação de inclinação, e uma mistura azeotrópica, onde o ponto de fusão ele é variado. Certo? O ponto de fusão ele é variado. Então tem uma inclinaçãozinha aqui nessa faixa, indicando que a substância é uma mistura, na verdade, de substâncias diferentes. Então aqui está um exemplo. A solda estanho chumbo é uma mistura eutética. E a mistura de álcool 96, que tem 4% de água, 96% de álcool, é uma mistura azeotrópica. A gente finaliza essa parte por aqui. Vou continuar lá na outra folhinha para a gente resolver alguns exercícios.